Você vai querer ver isso até o fim. Porque quando uma das mentes mais respeitadas do futebol europeu resolve abrir o jogo sobre um dos maiores talentos da atualidade e ainda expõe com todas as letras uma possível crise silenciosa no maior clube do mundo, é porque tem coisa grande vindo aí. E não se trata de fofoca, exagero ou invenção. É análise, opinião forte e uma declaração que já está virando manchete nos bastidores do futebol internacional. Guardiola, sim, ele mesmo falou e não foi pouco sobre a situação de Vinícius Júnior no Real Madrid. E o que ele disse levanta mais dúvidas do que certezas. Porque Vini ainda não renovou com o clube. O que está por trás dessa demora? E o que o Guardiola tem a ver com isso? Fica até o final porque esse vídeo vai te mostrar exatamente o que está rolando por trás do silêncio. O futebol moderno é feito de jogadas, títulos e palavras. Sim, palavras. Às vezes, uma entrevista diz mais sobre o futuro de um jogador do que qualquer coletiva ensaiada do departamento de comunicação. E foi justamente em uma dessas entrevistas que Guardiola decidiu não ser diplomático. Num tom firme, com aquela serenidade típica de quem sabe o peso de suas palavras, ele falou sobre Vinícius Júnior. E, mais ainda, falou sobre a forma como o Real Madrid está lidando com o atleta. Antes de mais nada, é preciso lembrar que Guardiola não costuma dar opinião gratuita sobre outros clubes. Ele é conhecido por medir bem o que fala, por ter uma relação respeitosa com instituições rivais e por evitar polêmicas públicas. Mas dessa vez, ele decidiu ir além. O técnico catalão começou citando a importância que vê em atletas que se destacam não só pelo talento, mas pelo que representam. E aí, inevitavelmente, o nome de Vinícius apareceu. Estamos vendo uma nova geração de jogadores que não apenas entregam em campo, mas que também moldam o futuro do futebol. Vinícius é, indiscutivelmente, um desses nomes. O que ele representa transcende estatísticas. É sobre identidade, coragem e protagonismo. E quando um clube tem alguém assim, precisa fazer de tudo para que ele se sinta valorizado, ouvido e integrado. Quando esse reconhecimento demora demais a acontecer, é sinal de que algo não está tão bem quanto parece. Essa fala foi o começo. O que veio depois foi ainda mais direto. Guardiola, de forma rara, criticou com elegância, mas sem meias palavras, o modo como o Real Madrid tem conduzido o processo de renovação com Vini Júnior. Eu já estive em bastidores de clubes grandes. Sei como funciona. Às vezes, a estrutura é tão grande, tão consolidada, que se esquece de olhar no olho, se esquece de dizer, você é indispensável. E quando esse esquecimento vira rotina, os melhores começam a se perguntar se ainda estão no lugar certo. Se fosse comigo, Vinícius já estaria com um contrato assinado há muito tempo. E não apenas por causa do futebol, mas por tudo o que ele simboliza para o clube, para os torcedores e para o esporte. Essa declaração, por si só, já seria suficiente para estampar manchetes em todos os jornais esportivos da Europa. Mas o tom usado por Guardiola foi o que mais chamou a atenção. Não foi apenas uma crítica ao timing do Real Madrid. Foi quase um alerta, uma espécie de mensagem cifrada sobre o que pode acontecer se a situação continuar do jeito que está. Porque a questão aqui não é só contrato, é sentimento, é ambiente, é gestão de grupo. Vinícius Júnior hoje é um dos ativos mais valiosos do futebol mundial, dentro e fora de campo. Sua imagem, seu impacto e seu desempenho estão entre os mais relevantes da nova geração. Por isso, a demora em anunciar uma renovação mesmo após meses de negociações começou a levantar questionamentos. E é nesse ponto que entra o que Guardiola falou. Segundo ele, quando um clube hesita demais para firmar um compromisso com uma de suas estrelas, o problema geralmente não é financeiro, é institucional, é de percepção e muitas vezes é de prioridades. Às vezes o clube acredita que está em posição de esperar,
mas nem sempre entende que o jogador também está esperando um gesto, uma palavra, uma ação que demonstre de forma clara que ele é o futuro daquele projeto. Quando isso não acontece, a relação esfria. E quando esfria, vem o risco de perder mais do que um jogador. Vem o risco de perder a confiança, o vínculo, a história em construção. Essas palavras não caíram bem nos bastidores do clube espanhol. Segundo informações dos bastidores, houve incômodo com o tom adotado por Guardiola, ainda mais por virem de alguém que, mesmo sendo rival, possui grande influência e respeito no cenário internacional. Mas a pergunta que fica é: ele está errado? Porque se analisarmos com frieza, a situação de Vinícius não é simples. Ele ainda não renovou. E quanto mais o tempo passa, mais clubes começam a observar o cenário com atenção. Ainda que a multa rescisória seja alta, sabemos que, em tempos de cifras astronômicas, nada é impossível. E o que mais preocupa os torcedores é justamente o silêncio. O clube não se pronuncia com firmeza, o jogador também não dá sinais claros. E quando esse vácuo de informações aparece, as especulações tomam conta. Foi nesse contexto que Guardiola soltou a frase mais comentada da semana: o futebol mudou. Os jogadores têm mais poder do que nunca, e com razão. Eles sabem seu valor, sua influência e sabem quando estão sendo tratados como prioridade ou não. O Vinícius, com tudo que já fez, não deveria estar esperando nada. O clube é que deveria correr para mantê-lo. Se isso não está acontecendo, talvez o problema não esteja nele. É uma fala dura e, mais uma vez, polêmica, mas que expõe um ponto sensível: a gestão de talentos no futebol de elite. No fim das contas, essa fala de Guardiola jogou luz sobre algo que muita gente já vinha suspeitando, mas não tinha coragem de dizer em voz alta. Há um desconforto no ar. Não é algo explícito, nem declarado, mas é perceptível. E quando um treinador do calibre de Guardiola resolve verbalizar isso, é porque a fumaça já deixou de ser apenas fumaça. E agora a dúvida paira: será que o Real Madrid está realmente fazendo tudo o que pode para segurar Vinícius Júnior? Ou será que está subestimando o risco de perdê-lo? Será que Vini ainda se sente parte do futuro do clube? Ou será que o silêncio dele é justamente a resposta mais ruidosa que existe? Seja como for, a fala de Guardiola abriu um novo capítulo nessa história. E talvez seja o momento do clube ouvir o alerta. Porque em um mundo onde tudo muda em questão de meses ou até dias, perder um jogador como Vinícius Júnior pode não ser apenas uma perda técnica. Pode ser uma ruptura simbólica. E você? Acha que o Vini vai renovar? Ou já está de olho em novos horizontes? Deixe sua opinião nos comentários. E se for boa, a gente fixa aqui no topo. Valeu e que Deus te abençoe.